oitavo ano, vamos fazer a conclusão desse tópico gramatical, WH question, interrogativo word. Vamos ver hoje a conclusão final sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é a diferença existente entre o what e o which, que é da mesma família do WH question, né? O interessante é que os dois praticamente apresentam a mesma tradução, tá? A mesma qual, que. Só que o uso de cada um desses pronomes, ele está relacionado ao tipo de pergunta, entendeu? Se a pergunta tem como resposta uma amplitude maior, é um deles. Se a pergunta limita, restringe, é o outro. Então vamos ver como é que fica assim. Sendo assim, o que define usar which ou what é o seguinte: quando é que eu uso o what? Usado para perguntas gerais, onde quem pergunta não sugere nenhuma opção de resposta. Então essa aí é o que a gente chama de pergunta de sentido amplo, porque ela dá para a pessoa que vai responder inúmeras possibilidades de resposta, ok? Então, o what, na verdade, é um tipo de pergunta de sentido amplo, mais abrangente. Já o which é usado para perguntas mais específicas, onde quem pergunta limita a resposta do receptor da mensagem, sugerindo opções. Então é o seguinte: no caso de which, apesar de ter a mesma tradução, é o que a gente chama de pergunta de sentido restrito. Entendeu? Você formula a pergunta e dá a possibilidade de 2, 3, 4, 5, 10 respostas. Se você está limitando isso aí, você não está deixando a amplitude. Então o which é usado para pergunta de sentido restrito, tá? Onde normalmente já aparecem essas opções. É o que a gente vai perceber aqui com esses exemplos. Quando o cara faz assim: what color do you prefer? Qual é a cor que você prefere? Aí, veja quantas possibilidades. Um vai dizer que prefere branco, outro amarelo, outro azul, outro verde, outro laranja, outro roxo, outro prata. Não há limite, nem sugestão, nem se sugere as possíveis respostas, né? What color do you prefer? Qual é a cor que você prefere? Então, note-se que essa pergunta aí tem um sentido mais amplo, tá bom? Já o which, which color do you prefer? Veja que até aqui a pergunta é a mesma. Se eu fosse fazer a tradução dessa sentença, é a mesma, né? A mesma sentença. Só que logo depois ele já coloca blue ou green. Ele já deu duas opções que você, na hora que vai responder, I prefer blue, o outro vai dizer I prefer green. Então, ele está limitando aqui. Qual é a cor que você prefere? Azul ou verde? Então, veja como é diferente a formulação de pergunta com o what e a pergunta formulada com which. É só esse sentido de amplitude maior para o what e uma redução, um limite para o which. Aí aqui tem, consulta a imagem abaixo, né? Esse é um gráficozinho que eu coloquei para fechar esse resumo para vocês, que é a diferença entre o what e o which, que foram bem mastigados, mas esses dois aí são mais específicos, porque aqueles outros não tem essa questão. Onde, porquê, como, não tem essa opção de sentido amplo, sentido restrito. São esses dois que merecem essa atenção mais especial. Então, o what e o which. Qual, o que, o what. Quando se tem opções ilimitadas de escolha. Exemplo, what's your name? Essa pergunta é uma pergunta que serve para qualquer pessoa. Qual é o seu nome, né? A ver quantas pessoas, quantos bilhões de pessoas tem no mundo e o cara pode fazer essa mesma pergunta. O cara ia falar, my name is João, outro my name is Paulo, outra my name is John, e daí por diante. Você teria inúmeras possibilidades, né? Agora o which, quando você tem opções limitadas de escolha. Exemplo, which color do you like? Qual é a cor que você gosta? Blue, green ou red? Então não é questão de eu usar duas opções como foi usado lá, se o cara gostaria de azul ou de verde. Não. Ele poderia colocar 10 opções aqui, mas essas 10 opções estariam dando já o limite que aquelas respostas poderia. Vamos dizer que o cara sugerisse aqui, qual é a cor que você gosta? Azul, verde ou vermelho? Eu gosto de preto. Não podia, porque não estava nas possibilidades de resposta, nas sugestões de resposta. Não estava, tá certo?
Então, minha gente, esse daí, a gente está finalizando praticamente o assunto. E essa aula de hoje já vai encaminhar uma tarefa para vocês. Uma tarefa para vocês que vai servir para a aula da semana passada. Aliás, para a aula da semana seguinte. Então, no caso, dia 14 e dia 21. E qual é a atividade que vocês vão ter para postar durante essas 2 semanas? Porque na próxima semana eu não postarei vídeo. O de hoje já serve para essa semana e para a semana seguinte, tá? Então, para o dessa semana, aquilo que normalmente vocês fazem. O resumo do assunto, quem tiver isso em atraso, vá colocando em ordem. Nós estamos nos aproximando do final do ano letivo, tá? E eu preciso fechar aquelas notas de vocês, tá? Recebi já um comunicado da escola para fechar toda a questão de conteúdo, de nota, de tudo de vocês, para poder, no final do ano, já ter essas notinhas prontas, tá? Essa é a primeira atividade, como normalmente vocês fazem, mandando o resumo do conteúdo. E a outra atividade é que vocês agora vão provar do mesmo veneno. Vocês agora vão gravar um vídeo, tá? Individual, não é em grupo, individual, com este assunto, tá? Com as palavras de vocês, do que vocês entenderem. Então, olhe lá no resumo que vocês fizeram, tá? E esse vídeo pode ter, no mínimo, duração de 2 minutos e, no máximo, 4 minutos, tá? E aí esse vídeo vai valer para a aula do dia 21, que é a semana que eu não vou postar vídeo, já estou antecipando para vocês irem se organizando e já colocando em ordem. Então vocês vão gravar o vídeo e enviar do mesmo jeito que vocês enviam as atividades para mim, e eu vou olhar o vídeo, tá? Então, com o assunto, veja como vocês fazem, da maneira que eu faço aqui, tá? Mas esse vídeo deve ter no mínimo 2 minutos e no máximo 4. Nem grave vídeo com menos de 2 minutos e nem grave vídeo com mais de 5 minutos, de 4 minutos, no máximo 4, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos, estou aguardando as atividades que a gente está chegando, viu? Estamos chegando na reta final, tá?